A questão na queda, na mitologia bíblica, né, na lenda bíblica, é a decisão de Eva de comer o fruto da árvore do conhecimento, um certo fruto que permitiu o discernimento entre o que é certo e o que é errado. É isso, esse é o crime de Eva, é decidir discernir, né? Escolher o conhecimento. Essa é a queda, não tem nada a ver com maçãs, nem sexo, isso vem depois do século II e III, pecado original com Tertuliano de Cartago, a sexualização com Orígenes de Alexandria, que promoveu a própria castração aos 18 anos de idade, Orígenes, que é referência para Santo Agostinho, e também vive cheio de culpa, com uma mãe doentia, Santa Mônica, cheia de culpa. Enfim, já contei também essa linhagem, essa história, esse absurdo, que culmina, infelizmente, no enaltecimento do ódio à mulher. Como veremos, né? Como veremos. Portanto, esse imperativo categórico islâmico, porque a palavra Islã é submissão, ele pode ser visto claramente nessa figura de Calvino. Quer dizer, ele sentencia a mulher a um estado de submissão ao homem, ok? É isso que o Islã faz o tempo inteiro, é isso que os muçulmanos fazem o tempo inteiro. Lembrando sempre que o mundo islâmico também bebe da fonte do Antigo Testamento, que é a Torá judaica, e bebe do Novo Testamento, compilado pelos cristãos católicos, que é a Bíblia crística, né? Então, eles observam a Torá, ou seja, o Antigo Testamento, eles observam o Novo Testamento, mas eles incluem mais uma obra da sandice humana e atentando destacadamente contra a mulher, que é o Corão. Mas vale destacar que o Corão não é pior do que a Bíblia em relação ao ódio contra a mulher. Okay? O Corão não é pior do que a Bíblia. A Bíblia consegue ser insuperável em termos de ódio contra a mulher. Mas essas palavras de Calvino, embora absurdas, misóginas, né, elas estão em consonância com a Bíblia. Por exemplo, na cabeça de Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 11, versículos 8 e 9, Paulo diz, está justificando, né, por que a mulher é inferior, abre aspas, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, fecha aspas. Calvino está alinhado com Paulo, né, e está alinhado também com Timóteo, seu primeiro livro, capítulo 2, versículos 11 a 15, Timóteo diz: em nome de Deus, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, papo furado, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, etérito, mas que perfeito. Porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Fecha aspas. Aqui começa também o dilema da virgem, né? Das virgens, que os deuses santos, filósofos adoram virgens, né? Aqui, Paulo novamente, né, em Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios, né, ao pessoal de Corinto, capítulo 14, versículos 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar,
mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Claro, o Novo Testamento está o tempo inteiro ordenando a observância do Antigo Testamento. Então, quando tentam escapar dos absurdos em Deuteronômio, em Números, em Êxodos, os absurdos bíblicos, ok? Estão aí as declarações desses que participaram da escrita do Novo Testamento, de que tem que observar o Antigo. E não adianta fugir do Apocalipse, né? Porque ele está no Novo Testamento, o absurdo do Apocalipse, né? Onde as mulheres não só não serão salvas, como os homens que se contaminaram com mulheres não serão salvos, ok? Os homens que não são castos, porque se contaminaram com mulheres, como veremos no Apocalipse joanino, né? Então, seguindo aqui, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Absurdo. Na carta aos Colossenses, né, ele diz: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Isso no capítulo 3, versículo 18. Observe o uso desses tempos verbais, o imperativo, pretérito mais que perfeito. Esses tempos verbais, dizei, fazei, dizer-lhe-ei, isso faz com que a Bíblia tenha uma aura de complexidade, quando na verdade ele está dizendo aqui: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Ou seja, as mulheres estão sujeitas aos seus maridos. E Deus ordena isso, ponto final. É isso que está escrito, entendeu? Com pompa e circunstância que foi adicionada pelos copistas católicos, né? Aqueles homens doentios que precisavam se aprisionar em tremendos armários, os maiores armários da história, e não expressaram, proibidos de expressar o seu desejo, proibidos de expressar suas inclinações e sua natureza, né? E numa época onde era impensável discutir a questão de gênero, né? Então, notem que a mulher, tida como inferior, ela foi enganada, ela caiu em transgressão,